Poucos minutos antes de embarcar em seu Marine One, na tarde de quinta-feira, o presidente Donald Trump anunciou um feito histórico. Disse que os líderes do Líbano e de Israel se encontrarão pessoalmente pela primeira vez em 34 anos, em meio a uma série de iniciativas diplomáticas regionais em apoio ao frágil cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã, que deve expirar na próxima semana. Desde que Trump anunciou o cessar-fogo com o Irã em 7 de abril, Israel insistia que o Líbano e o Hezbollah, grupo militante apoiado pelo Irã e baseado no país libanês, não estavam incluídos na pausa dos combates. Israel continuou suas operações militares no Líbano, incluindo ataques aéreos contra Beirute, a capital do país. Foi então que Galia Gamliel, membro do Gabinete de Segurança de Israel, afirmou na manhã de quinta-feira que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente libanês, o general Joseph Aoun, conversariam. O gabinete presidencial do Líbano, no entanto, afirmou desconhecer a interação relatada, dizendo: "Não temos informações sobre a suposta ligação telefônica entre Netanyahu e o presidente Aoun." Apesar disso, eram os primeiros indícios de que algo muito grande estava acontecendo. O Paquistão, que ajudou a mediar o cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã e sediou uma sessão de negociação que durou a noite toda, no último fim de semana, afirmou que o Líbano fazia parte do acordo e descreveu a suspensão dos ataques israelenses naquele país como parte intrínseca do pacto. Israel contestava veementemente essa afirmação e manteve os ataques. Apesar dessa divergência e do bloqueio naval imposto por Trump no Estreito de Hormuz, o cessar-fogo no Irã se manteve, um indício de que Washington e Teherã continuam empenhados em encontrar uma saída para a guerra. As negociações históricas do último fim de semana, lideradas pelo vice-presidente J.D. Vance, que chefiou a delegação dos Estados Unidos, fracassaram devido a várias questões, principalmente a insistência do Irã em manter seu programa de enriquecimento nuclear, que o país alega ser para fins civis, e a exigência de Trump de que o país encerre seu programa nuclear, pelo menos por 20 anos. Nos últimos dias, autoridades e diplomatas têm mencionado a possibilidade de uma segunda rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Desde a reunião em Islamabad, o Irã e os Estados Unidos continuaram a trocar mensagens entre si. Ao que parece, o Paquistão também está estudando a possibilidade de estender o cessar-fogo, que deve expirar em 21 de abril, terça-feira, sem mencionar quantos dias desta extensão. Se um novo cessar-fogo for estendido, o que deve ser realista, já que o arsenal americano foi afetado nesta guerra, isso deve criar espaço para que as negociações de paz possam continuar. Porém, o governo Trump já descartou as notícias de que o cessar-fogo será prorrogado. O Irã e os Estados Unidos continuam muito distantes em questões críticas, incluindo o programa nuclear, o controle do Estreito de Hormuz e a exigência do Irã de que os americanos e israelenses paguem indenizações por danos relacionados ao conflito. Mas para progredir na possibilidade de acordo com o Irã, Trump precisava ajustar o problema chamado Líbano. Como já destacado aqui, Trump anunciou que deve ocorrer um grande encontro entre as lideranças libanesas e israelenses. E isso acontece após reuniões de alto nível entre Israel e o Líbano, poucos dias depois de um raro encontro presencial entre diplomatas libaneses e israelenses em Washington, na última terça-feira. O secretário de Estado americano Marco Rubio presidiu esse encontro, que os participantes descreveram como um grupo de trabalho com o objetivo de alcançar o cessar-fogo em meio às hostilidades transfronteiriças em curso. A reunião durou mais de 2 horas e contou com a presença da embaixadora do Líbano nos Estados Unidos, Nada Hamadeh Moavad, e de seu homólogo israelense, Yechiel Letter. Foi então que Netanyahu, na quarta-feira noturna, acenou para os esforços diplomáticos dizendo: "Paralelamente, estamos conduzindo negociações com o Líbano. Essas negociações não acontecem há pelo menos 40 anos ou mais. Nas negociações com o Líbano, há 2 objetivos principais. O primeiro
desarmamento do Hezbollah e, segundo, uma paz sustentável, paz pela força. Netanyahu, que tem sido criticado em Israel por não ter participado da decisão de Trump de suspender os combates com o Irã, disse na quarta-feira que estava sendo informado constantemente por Washington. Nossos objetivos são idênticos, afirmou Netanyahu. Ou seja, isso significa que, caso as negociações dos Estados Unidos falharem, Israel já estaria mais preparado do que nunca para reiniciar os ataques, mas ao mesmo tempo que interrompe os ataques no Irã, ele está automaticamente apoiando esse cessar-fogo dos Estados Unidos com seu arquirrival. E então, na tarde de ontem, quinta-feira, de forma inesperada, Trump anunciou que os líderes de Israel e do Líbano concordaram com o cessar-fogo de 10 dias. Essa paralisação temporária no Líbano altera diretamente o panorama do conflito com o Irã. E isso revela muita coisa. O Irã via os ataques de Israel contra o Hezbollah como uma extensão da agressão americana e israelense, e a continuidade dos combates no norte israelense ameaçava minar as negociações em Islamabad. Este tempo de 10 dias revela muita coisa, já que em 21 de abril, o cessar-fogo imposto por Trump deve se expirar, e caso haja uma prorrogação, deve aproveitar esses 10 dias de cessar-fogo com o Líbano, ou seja, poderia prorrogar até 26 de abril. Com um acordo de cessar-fogo mediado diretamente por Trump, essa exigência iraniana é atendida de forma parcial, pavimentando o caminho para que as conversas entre Washington e Teherã avancem sem o peso de uma frente de guerra ativa no Líbano. O cessar-fogo remove um grande obstáculo nas discussões sobre o programa nuclear iraniano, sanções e o controle do Estreito de Hormuz, aumentando o otimismo de que a guerra de fevereiro possa ser encerrada de forma duradoura. O Departamento de Estado americano afirmou que o cessar-fogo de 10 dias no Líbano pode ser prorrogado ainda por um acordo mútuo, com o objetivo explícito de negociar um acordo permanente de segurança e de paz no Líbano. Isso alinha-se à estratégia americana de desescalada regional. Ao pausar os confrontos no Líbano, Washington reduz a pressão sobre o Irã, que historicamente usa o Hezbollah como procuração, e cria condições para que Teherã se concentre em concessões concretas, como limitações ao enriquecimento de urânio e garantias de não agressão. É sempre uma honra em trazer análises e conteúdos exclusivos para vocês, com os fatos reais e análises reais. Por isso eu peço seu apoio de duas formas, comprando as camisetas diretamente do site reserva.inc/área militar ou doar qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.